Nós vimos os cânticos da Natividade, ou os cânticos de Natal. Nós começamos pelo cântico de Maria, o Magnificat, minha alma engrandece ao Senhor, né? E na sequência nós vimos o cântico de Zacarias, o Benedictus, bendito é o Senhor. Nós vimos o cântico dos anjos, né? Talvez não, certamente o mais curto deles, uma única frase, mas um cântico tão belo, né? Glória in excelsis Deo. E hoje nós vamos ver o último deles, Nunc Dimittis, que é, na verdade, o cântico de Simeão. E nós vamos ler Lucas capítulo 2, a partir do verso 25, onde nós vamos ter uma introdução ali ao cântico, né? E depois o cântico a partir do verso 29 até o verso 32. Então o texto diz assim, ó: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, e aqui começa o cântico, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Então o versículo 32 diz: luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Amém. Como eu disse anteriormente, todos esses cânticos têm como título as primeiras palavras da tradução do cântico em latim, né? E esse é porque agora despede, é assim que começa no original, né? E assim começa na tradução latina também. Agora despede em paz o teu servo, como prometeste ao soberano. E na verdade esse cântico ele representa muito também, como os outros cânticos, para a nossa compreensão do Natal. Primeiro porque ele vai mais uma vez nos mostrar a belíssima expectativa que havia no coração do remanescente de Israel. Nós não podemos esquecer disso. O próprio Novo Testamento, em vários momentos, né, e principalmente Paulo ali trata disso de uma forma um pouco mais detalhada. Eles vão nos apresentar a doutrina do remanescente, que não é uma doutrina que foi criada ou estabelecida ali, mas que é apresentada em toda a Escritura e nos é ensinada ali basicamente por Paulo. A ideia do remanescente é a ideia de que nem todos aqueles que declaram a sua fé pertencem ao Senhor, mas principalmente aqui em Israel ele vai representar o seguinte: nem todos aqueles que nasceram, que são descendência física de Israel, são filhos de Deus ou são salvos. E o que nós vamos compreender e que vai nos ser ensinado é que aqueles que são descendentes de Abraão pela fé, ou seja, aqueles que compartilham da mesma fé de Abraão, esses são os remanescentes. Esses caminham com o Senhor de uma forma saudável. Mas existem aqueles que são descendentes de Abraão simplesmente de uma descendência física. E essa descendência física não tem herança alguma prometida, não tem expectativa alguma, não tem promessa alguma sobre si, porque toda a promessa de salvação é pela fé. Essa é a promessa de Deus, de que nós seríamos salvos não por nossas obras, não por uma descendência física, não por nenhum mérito, mas pela fé. Essa é a promessa de salvação. Então a gente vê aqui mais uma vez um remanescente, mais uma vez alguém que tinha uma expectativa viva da vinda do Messias. E o que aconteceu aqui? Os pais de Jesus levam Jesus ao templo para cumprir um dos rituais. E é interessante porque desse ritual que vem
uma compreensão da igreja moderna de apresentar a criança ao Senhor. E muitas vezes o batismo infantil ele é combatido e substituído pela apresentação da criança ao Senhor. E a ideia da apresentação é a ideia de um ritual judaico, que, como todos os outros rituais judaicos, se cumpre plenamente em Cristo e perde a sua utilidade, porque todos eles tinham como utilidade apontar e preparar a vinda de Cristo. Essa era a utilidade de todos os rituais judaicos, todos eles. Tanto que todos eles são não abolidos simplesmente, mas eles são mais do que isso, eles são cumpridos em Cristo Jesus. A sua finalidade é plenamente cumprida em Cristo Jesus. Qual era a finalidade? Apontar para Cristo e preparar a nação de Israel, o povo de Israel, o povo de Deus, para receber o Messias. E em Cristo tudo isso é cumprido. Por isso que o batismo infantil, como uma tradição não só cristã, mas uma tradição bíblica desde o início das eras, é uma tradição muito mais correta do que a ideia da apresentação. Claro que apresentar uma criança não vai ser de forma alguma um evento incorreto, uma heresia, um abuso, nada disso. Mas nós temos muito mais base naquilo que é a aliança que Deus faz com o seu povo para o batismo infantil do que para qualquer outra coisa. Bom, mas esse é só um parênteses que a gente pode apontar aqui. Mas o que diz esse cântico? Só para a gente ler novamente. Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. E aqui nesse cântico, irmãos, mais uma vez, nós temos um cântico repleto de teologia. Mais uma vez nós temos um cântico cheio de ensinos para nós e de resgate daquilo que Deus já havia falado. Mas eu queria destacar aqui, até para que a gente pudesse fechar tudo que a gente falou até agora sobre os cânticos de Natal, 3 pontos que nos fazem pensar no Natal, ou 3 tópicos que nos remetem à importância do Natal, porque o nosso intuito ao falar dos cânticos de Natal, e eu já disse isso aqui, é que nós vemos hoje na igreja moderna um menosprezo pelo Natal. A igreja moderna ela tem usado dois, como quase tudo na vida, né? 2 extremos, né? Ou ela vai para um extremo de que tudo do Natal faz parte, e aí faz parte Papai Noel, faz parte de todas as outras coisas, como se fossem a tradição cristã, ou vai para o outro extremo de não, o cristão não deve comemorar o Natal é uma festa pagã, e aí vem com aquela ideia de que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, e comemorar o Natal no dia 25 de dezembro é incorreto teologicamente, ou seja, vão de um extremo para o outro, e nenhum desses 2 extremos é saudável para nós. Por quê? Porque o Natal é um evento que foi celebrado. O nascimento de Jesus foi celebrado. Não porque em si ele definisse todas as coisas, mas porque ele era em si um dos momentos necessários para a plenitude da salvação que o Senhor nos concedeu. O Natal ele não existe sozinho, ele existe conectado à obra, à vida e obra de Jesus, conectado à crucificação, conectado à ressurreição, conectado à ascensão. Todas essas coisas, essas partes da obra, da vida plena de Jesus, estão conectadas. Mas o Natal tem a sua importância, e a ideia dos cânticos de Natal é nós lembrarmos como foi celebrado, com alegria, com cânticos. E a gente sabe que a música ela sempre representa essa expressão de alegria, essa expressão plena de gratidão e de alegria ao Senhor. Nós vemos isso em muitos dos salmos, nós vemos isso em quase que todas as canções bíblicas, essa explosão de alegria, e é isso que acontece aqui. Então, para a gente fechar, eu queria trazer 3 reflexões ou 3 pontos que podem nos ajudar a compreender melhor e olhar melhor para o Natal. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar da esperança escatológica do crente. Uma das coisas interessantes, e a ideia de escatológica aqui é a ideia daquilo que está por vir, daquilo que virá, da ideia do futuro. Então, aqui é uma esperança futura
do crente. E nós vemos nesses cânticos, e nesse em especial, essa menção. Ele diz: Senhor, como o Senhor prometeu, agora o Senhor pode despedir em paz teu servo, porque meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Olha que interessante. Ele diz: Senhor, eu estou vivo até hoje por causa dessa expectativa. A minha esperança era ver o Salvador, era ver o Redentor. E agora que essa esperança se cumpre, eu estou em paz. O Senhor pode me despedir, porque eu já cumpri plenamente a esperança que havia em meu coração para essa vida. Ou seja, muitos dos homens de Deus daquele momento, daquela época, estavam aguardando, muitos não, todos, aqueles que eram os remanescentes de Israel, todos eles tinham a expectativa da chegada do Messias. Eles não sabiam que dia isso aconteceria, eles não sabiam como isso se desenrolaria dentro de toda a questão cultural e toda a questão local ali em Israel, em Jerusalém, mas havia expectativa, porque havia a promessa. A promessa, nós lemos no início do nosso culto, um dos muitos textos que falam dessa promessa, a promessa de que viria o Salvador, essa promessa que primeiro é feita lá em Gênesis capítulo 3 e que por todo o Antigo Testamento é reafirmado e apresentado como cumprido em todo o Novo Testamento. Havia essa expectativa e o cristão, ele precisa dessa expectativa para a sua vida. Hoje a nossa expectativa não é que Jesus nascerá. Ele não nascerá novamente, ele já nasceu, ele já viveu, já foi crucificado, já ressuscitou, está à direita do Pai. Qual é a nossa expectativa então? De que ele virá novamente. Essa é a nossa expectativa. E assim como Simeão tinha em seu coração essa enorme expectativa, essa enorme certeza de que Deus enviaria o seu Salvador ao mundo, essa precisa ser a nossa expectativa, a de que Jesus virá outra vez para resgatar plenamente sua igreja e para que a sua igreja possa estar com Ele por toda a eternidade. Essa expectativa, irmãos, alimenta o nosso coração. E nossa sociedade moderna tem perdido isso por causa de uma questão muito simples. Nós temos amado demais esse mundo e muito pouco o mundo vindouro. Ainda que esse mundo tenha o seu valor e tenha aquilo que nos é concedido como graça de Deus, ele não é e não pode ser e nunca será comparável àquilo que há de vir diante de todos nós. E houve uma época em que cristãos cantavam Maranata. Houve uma época em que os cristãos cantavam Ora vem, Senhor Jesus. Mas hoje os cristãos contam: olha, eu vou vencer aqui, você vai ver, e você vai ter que aplaudir, eu vou vencer aqui, e minha vitória está aqui, é aqui que eu vou vencer. É essa a canção do cristão de hoje em dia. O cristão não se alegra mais pela expectativa. Parece que está chamando a morte mais cedo, né? E essa é uma tolice nossa, irmãos. Todos nós nos apresentaremos diante de Deus um dia. E para muitos, esse será um dia de dor, de angústia, de choro e de ranger de dentes. Mas para aqueles cuja esperança está em Cristo, será um dia de gozo e de alegria, onde nós ouviremos do nosso Senhor, que nós podemos nos aproximar dEle, porque Ele é nosso e nós somos dEle. Essa precisa ser a nossa expectativa, irmãos. A nossa expectativa não pode estar presa. Paulo diz que se é somente para esta vida que eu espero em Cristo, eu sou de todos os homens o mais miserável. Em algumas traduções, o mais digno de compaixão. Porque se é somente para essa vida, a minha esperança é uma vida miserável, é uma vida pequena, é uma vida que não sabe o que é a grandeza de Deus e que não tem a expectativa da beleza e da eternidade diante de Deus. Simeão, não sabemos quantos anos ele tinha, mas aparenta ser já um homem idoso. Alguém que está dizendo assim: pode dispensar aqui o seu servo em paz, né? Então aparenta que ele já tinha vivido uma vida toda e plena, mas toda ela na expectativa. E ele não temia a morte. Por que ele não temia a morte? Porque ele sabia que na morte ele encontraria o seu Redentor. E essa é a beleza, irmãos. A única coisa que a morte pode fazer conosco
é nos conduzir ao nosso Salvador. Ela não tem nenhum outro poder, ela não pode nos causar nenhum dano, exceto a benesse de nos conduzir ao nosso Salvador. E essa precisa ser a nossa expectativa, não a da morte, mas a do cumprimento da promessa de que um dia nós estaremos com Ele. Isso pode acontecer na nossa morte, isso pode acontecer na vinda do Senhor, nós não sabemos. Mas seja em que situação for, o nosso coração precisa estar alimentado por essa esperança. A esperança de que na eternidade nós viveremos plenamente, totalmente diante do nosso Deus. O que nós temos hoje é apenas um vislumbre daquilo que será. Todos os benefícios, toda a graça que nós recebemos do Senhor, toda a bondade que nos é dada, é apenas um... Sabe quando o Caio e a Camila casaram esses dias? Eles foram experimentar. Eles não te convidaram para fazer a degustação do menu lá do casamento, né? Nem me convidaram também. Isso é passível de disciplina. Mas eles fizeram a degustação. A degustação deu a eles o quê? A expectativa do que seria servido. Eles tiveram um gosto antecipado daquilo que seria servido. E eles puderam então estar com o coração em paz com relação àquilo que seria servido. Porque eles sabiam que seria servido. Essa vida é isso, irmãos. As nossas lutas, contrastadas com a graça e com a bondade de Deus, nos dão um gosto antecipado do que será quando nós estivermos diante do Senhor e o pecado não mais poder ter nenhum tipo de influência sobre a nossa vida. O que nós temos hoje, cada vitória que o Senhor te concede, cada bênção que o Senhor te dá, cada momento que você experimenta diante do Senhor, é um momento que te dá a expectativa de quão melhor será na eternidade diante do nosso Deus. É claro que isso não é de forma nenhuma um chamado para a gente deixar a vida que nós vivemos aqui como algo insignificante. Não. Deus é glorificado em nossa vida todos os dias. Cada uma das realidades que o Senhor nos concede é uma ferramenta e uma oportunidade para que o próprio Deus seja glorificado. Não é uma proposta de vida monástica. Vamos abandonar porque tudo que existe aqui é mal e vamos para um monastério, vivermos lá meditando dia e noite. Não, essa nunca foi a proposta bíblica. A proposta bíblica sempre foi que os cristãos, a partir da igreja, vivessem no mundo para a glória de Deus. A oração de Jesus nunca foi de nos tirar, mas foi de nos guardar nesse mundo. Porque nesse mundo a nossa missão é glorificar o Senhor. Então nós precisamos lidar com cada área da nossa vida, com cada momento da nossa vida, com cada responsabilidade da nossa vida, para a glória de Deus. Mas isso não quer dizer que tudo que eu tenho está aqui. Quer dizer que tudo isso que eu vivo de bondade, de graça e de misericórdia de Deus é um aperitivo para aquilo que virá. É um aperitivo para aquilo que será a eternidade. É só degustação, irmão. Cada testemunho que você tem para dar é só degustação. O que está preparado para nós é tão superior a isso que nenhum ser humano sequer conseguiu imaginar. Talvez você já tenha visto dezenas e dezenas de filmes sobre a eternidade, sobre o céu. A maioria daqueles é todo mundo vestido de branco, bonito, pisando nas nuvens, né? Coisas assim, belas. Ainda a mais bela das cenas que você viu sobre a eternidade não faz jus ao que será a eternidade. Porque é impossível ao homem sequer mensurar o que realmente é isso. É muito maior do que qualquer coisa que nós vimos, que nós ouvimos ou que subiu ao nosso coração. E essa esperança precisa estar viva em nosso coração, irmãos. Vivemos todos os dias para a glória de Deus. Eu quero viver a melhor vida que eu posso viver, porque ao viver a melhor vida que eu posso viver, Deus está sendo glorificado nela.
mas meu coração não está preso aqui. Eu não perdi a minha herança de peregrino. Eu continuo sendo peregrino. Eu continuo estando aqui de passagem. A minha eternidade não é aqui. Como diz o poeta Vidal, né? O céu não é aqui. Não é aqui. Aqui nós temos a expectativa. Nós somos provocados por essa expectativa, para que a gente anseie pelo futuro. Mas muitas vezes nós estamos deixando essa expectativa satisfazer nosso coração. E aprendemos a ser satisfeitos, não com pouco, porque Deus não nos concede pouco, mas com o incompleto, porque o Senhor não ainda nos concedeu tudo aquilo que Ele preparou para os seus filhos que viverão com Ele por toda a eternidade. Então que o Senhor possa nos dar esse renovo em nosso coração, para que nosso coração tenha essa esperança escatológica, possa esperar, ter essa esperança sobre um futuro glorioso diante dele. O segundo ponto que eu queria ressaltar aqui, para que a gente pudesse também pensar ao lembrar do Natal, claro que nós já celebramos o Natal, né? Mas ao pensar no Natal, é a questão da fidelidade de Deus. Esse é um outro ponto que no Natal deveria ser ponto importante nas nossas reflexões. Porque o Natal nada mais é do que o cumprimento daquilo que Deus prometeu, vez após vez, dia após dia, século após século, para todo o seu povo. Uma geração dos filhos de Deus, desde Abraão, nunca ficou sem a promessa de que viria o Salvador. E eles precisavam depositar sua fé não no Salvador em si, que ainda não havia vindo, mas na promessa de que Deus cumpriria sua palavra e enviaria o Salvador. E Deus foi fiel nisso. E não foi fiel, irmãos, e se tem uma coisa que para mim deixa claro como os méritos humanos são irrelevantes na salvação, é o nascimento de Jesus. Olhe para a história do povo de Israel. Olhe quantas e quantas vezes esse povo se afastou de Deus. Não tem um livro no Antigo Testamento que não mostre Deus trazendo de volta seu povo porque ele se afastou de alguma forma. Algumas de forma extremamente radical, como aconteceu em Juízes, por exemplo. Cada um vivia conforme lhe parecia bem aos seus olhos, conforme entendia ser o melhor para a sua vida. E aí Deus então levantava juízes ali para manter o seu povo minimamente próximo dele. Nós olhamos, por exemplo, Davi, um começo fabuloso, glorioso. Quem lê a história de Davi até ele chegar ao trono, diz: meu Deus, que tempo perfeito, um povo que amava a Deus, um povo que é apaixonado pelo Senhor. Davi, o homem segundo o coração de Deus, também errou, também se afastou do Senhor, também precisou de disciplina. Chega um momento que a nação que Deus estabeleceu racha e se torna duas: o reino do norte e o reino do sul. Duas nações. Deus deu aquela terra ao seu povo. Deus deu aquela terra às tribos, os filhos, aos descendentes de Jacó. E eles, por questões políticas, por questões humanas, racham esse reino que Deus estabeleceu. Não contentes, cada um dos dois reinos se afasta do Senhor. Um deles é levado para um cativeiro na Síria, outro deles é levado para um cativeiro na Babilônia. Cativeiro esse que era a disciplina do Senhor. Quando Jesus vem, a bagunça étnica é um negócio violento, tanto que os samaritanos não são considerados judeus, ou no mínimo são judeus que não são puros. E os galileus então? Galileia dos gentios era chamada, nem sequer considerados como povo de Deus. E todas essas regiões eram a nação de Israel. E ainda assim Jesus vem. Se tem alguma coisa que o povo de Israel nunca mereceu, foi a vinda de um Salvador. Nunca.
Nunca. E não existe povo na terra que se esforçou mais para que Deus os rejeitasse do que o próprio Israel. Você não tem outro povo que se esforçou mais para ser abandonado pelo seu Deus do que Israel. Não tem. Tudo que se pode imaginar que eles fizeram para que Deus os rejeitasse, eles fizeram. E Deus não os rejeitou. Ao contrário, o próprio Deus disse que ainda manteve um remanescente, manteve um grupo dentro desse povo étnico, dessa nação, que o amava, que cria nele, que caminhava com ele e que esperava por esse Salvador. E no meio de toda essa tragédia, que não é outra coisa senão um alerta para nós, não pode ser de forma alguma uma permissão para uma vida sem santidade. Por quê? Porque as consequências de tudo aquilo foram drásticas para a nação, foram drásticas para aquele povo. Mas são um alerta para nós. Em primeiro lugar, para que nós vivamos uma vida santa. Mas também um alerta para nós que nós não sejamos enganados por essa mentira dos méritos pessoais. Porque nenhum de nós poderia merecer coisa alguma dada pelo Senhor, exceto a sua ira. É a única coisa que nós mereceríamos. E mesmo assim, Deus, em sua fidelidade, nos salvou. Isso é para ser lembrado no Natal. Todas as vezes, e espero que aconteça isso em nosso coração a partir de hoje, que você vê uma árvore de Natal, que você vê uma luzinha de Natal, que você vê um enfeite de Natal, lembre-se, a gente só comemora esse dia porque Deus foi fiel. Porque se Deus tivesse nos dado o que nós mereceríamos, esse dia nunca teria acontecido. Nunca poderia ser celebrado por nós. E o que Simeão está dizendo aqui é que Deus cumpriu sua promessa. E isso deveria trazer ao nosso coração refrigério. Aliás, para o coração dele traz tanta paz que ele falou: Senhor, se o Senhor me recolher hoje, está tudo bem. Porque meu coração está em paz. E está em paz porque eu sei, eu vi com os meus olhos que o Senhor é fiel. E que o Senhor cumpriu todas as tuas promessas. Em último lugar, mas eu queria destacar aqui como lembrança, também como reflexão para nós sobre o Natal, a salvação realizada por Deus. A gente tem falado muito sobre isso ao longo de todos esses anos, mas essa é uma das questões mais importantes para a nossa adoração, na minha percepção. A compreensão de que a salvação não é em nenhum momento, nem na mínima parte, nem naquilo que é incontável, em nada, realização nossa, em nada. Nós, de forma alguma, tivemos a mínima participação na nossa salvação. Deus realizou essa salvação. Perceba que quando Jesus desenvolve seu ministério, Jesus tem muitos embates com os fariseus, com os saduceus, com os mestres da lei, que eram os escribas, com diversas seitas ou facções ou grupos religiosos, como você quiser chamar, dentro dos judeus. Esse era o contexto sob o qual Jesus nasceu. Os principais religiosos da época de Jesus eram ímpios. Eram homens que odiaram a Jesus, não o amaram. E se você olha para os fariseus e diz: ai, que povo absurdo, Jesus nasceu lá e eles foram assim, olhe para os nossos dias, olhe para a história da igreja. E perceba, irmãos, que sempre ao redor de Jesus, sempre existiu um grupo de ímpios que se dizem donos ou são os guardiões daquilo que é religião. Os nossos dias não são diferentes. Quantos ímpios nós temos em púlpitos pregando contra Jesus, ofendendo a Jesus, falando de Jesus coisas que ele nunca é. Irmãos, é que para nós virou piada
Mas quando uma pessoa diz para você que você tem a borracha da vida, essa pessoa é ímpia. Ela não é um crente que errou. Ele é um ímpio. Ele é alguém que não crê em Jesus, que não conhece Jesus, que está ofendendo Jesus. Porque Jesus é soberano. Soberano é aquele que tem o lápis e a borracha. É ele que faz e não desfaz. Tanto que a Bíblia fala o que sobre ele? É ele que empossa reis e que os destrona. É ele que estabelece reinos e que os abate. O nosso soberano faz isso. E nós vivemos numa época, como sempre existiu ao longo da história, de muitos ímpios que têm voz e que enganam o povo de Deus. E nisso nós somos levados a acreditar que a nossa salvação é obra nossa, que eu faço por onde, que eu mereço, que eu tenho me esforçado tanto, que Deus está olhando para o teu esforço. Deus, hoje a gente gosta muito dessa frase, né? Deus olha para o meu coração e Ele entende o meu coração. A gente gosta muito dessas coisas, como se isso fosse uma desculpa, ou como se isso fosse algum tipo de base para que, não, Deus vê todas essas coisas e Ele me salva porque Ele sabe que no fundo do meu coração, meu desejo é amá-lo. E na verdade, irmãos, todas essas questões são formas de nós trazermos para nós mesmos os méritos da salvação. E o Natal deveria nos lembrar: Deus veio até nós. Deus desceu para realizar aquilo que nenhum de nós poderia realizar. Portanto, não ache graça naqueles que ofendem ao nosso Deus, dizendo que quando o Filho unigênito do Pai abre mão da sua glória, vem à terra para viver como um de nós, e que isso não é suficiente para a salvação, que precisa que eu queira. Não deixe seu Deus ser ofendido dessa forma, pelo menos não em seu coração. Nós nunca quisemos coisa alguma. Deus mudou nosso coração para que nós quiséssemos. Deus regenerou nossa vida para que, ao termos nossa vida regenerada, nós pudéssemos olhar para Ele e ver sua beleza e desejá-lo e amá-lo. E o Espírito Santo, ao nos regenerar, nos conduziu a um vislumbre da pecaminosidade da nossa vida para que nós pudéssemos nos arrepender e pudéssemos ter nosso coração cheio de fé naquele que é nossa única esperança. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos quando ele diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se o Espírito primeiro não regenerar, um ímpio não consegue nem enxergar o que está diante dele, nem seu pecado, nem sua perdição, nem o céu. Ele não enxerga, porque ele é cego para todas as questões espirituais, como qualquer um de nós era, até que o Espírito Santo primeiro nos regenerou. Nossos olhos foram abertos, e quando nossos olhos foram abertos, nós podemos enxergar a pecaminosidade da nossa vida, a ira vindoura para aqueles que não creem no Senhor. Mas mais do que isso, nós podemos enxergar a beleza do nosso Salvador, e podemos enxergar como nele nós encontramos graça, bondade, misericórdia, e lá podemos descansar o nosso coração. Sabe quando Jesus diz: venham a mim todos os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei? Esse versículo só faz sentido para quem o conhece. A gente fala que esse é um versículo evangelístico, né? Claro que ele é um versículo que faz um convite para que a pessoa venha a Cristo, mas ele só faz sentido quando o Espírito aplica esse versículo no coração daquele que não crê, para que agora, crendo, ele possa olhar para Cristo e dizer: nele eu encontro descanso para a sobrecarga e para o cansaço da minha alma. Só faz sentido quando o Espírito primeiro nos regenera.
Então que o Natal, irmãos, e essa época toda que nós vivemos, né, ainda não terminou, ainda celebraremos um novo ano cheio de expectativas, de esperança, de promessas mentirosas e de tudo que a gente faz todos os anos, né, cheio de calorias também e de tudo aquilo que faz parte dessa época do ano. Que a gente possa lembrar, irmãos, que nós celebramos esses momentos com alegria. Você já percebeu que o teu coração é cheio de esperança todo dia primeiro? Não é? Você sabe que você vai prometer coisas que você não vai fazer, mas você ainda acredita que você vai conseguir fazer. E por que tem essa esperança em nosso coração? Porque nosso coração sabe o que é esperança. Porque nossa esperança, é claro que voltada para Cristo e para a eternidade, a gente sabe o que é isso. A gente sabe como isso é poderoso, a gente sabe como essa esperança é uma esperança verdadeira. E a gente transfere essa verdade da esperança para outras coisas terrenas. Não tem nada de errado em a gente desejar essas mudanças e querer essas transformações na virada do ano. Mas é claro, a gente faz promessas irreais, né? A gente faz expectativas, às vezes, são irreais. E quem dera que a gente conseguisse cumprir todas elas. Mas a grande questão é que nós possamos nos lembrar que o nosso coração só é cheio de esperança na virada do ano porque o Senhor regenerou nosso coração. E os nossos olhos veem quem é o nosso Cristo. Os nossos olhos veem o que Ele já fez por nós. Os nossos olhos veem Sua graça nos sustentando todos os dias. Os nossos olhos veem a esperança futura de que, assim como Simeão um dia viu a salvação concretizada, nós vejamos a nossa salvação concretizada por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que esses cânticos possam não só alegrar o nosso coração, que com certeza eles fazem isso, como toda canção, mas possam também nos motivar, possam também nos renovar e possam também nos dar a alegria de olhar para Cristo, não como uma celebração apenas, mas como a nossa esperança viva de todos os dias. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por Tua grande salvação. Obrigado por Tua grande bondade sobre nós. Obrigado porque o Senhor é quem tem nos dado tudo o que temos e tem nos feito tudo o que somos. E a nossa esperança e alegria é em saber que o Senhor ainda não completou Tua boa obra em nós. O Senhor ainda continuará a moldar o nosso coração. E o Senhor ainda continuará a nos conduzir para diante daquilo que é a Tua vontade e para a semelhança do nosso Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome, Senhor. E que nessas festas de final de ano nós possamos nos lembrar que toda a nossa esperança é derivada da convicção que temos de que nós somos Teus e de que o Senhor é nosso. Obrigado, Deus, por Teu amor e bondade, por Tua graça e misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos,